Vim contar para vocês minhas leituras do mês de janeiro de 2025. Então, vou fazer um vídeo rapidinho falando um pouco da minha impressão sobre cada um dos livros de cada mês até a gente chegar no mês atual e começar a postar mais resenhas individuais de cada um dos livros. Então, eu vou ir olhando aqui os que eu já li e comentando para vocês. Vou deixar a capa aparecendo aqui também para você quiser procurar. O primeiro livro de 2025 foi A Imagem Perfeita. A capa aí está aparecendo em inglês, porque o livro é em inglês. Eu traduzo o livro para ler em e-book. Eu comecei a ler essa série, uma série de livros de uma investigadora ela faz perfis criminais, a Jessie. Então, ela não trabalha diretamente para a polícia, assim, ela começa prestando serviços para fazer o perfil criminal de assassinos em série. E aí eu comecei essa série porque o primeiro livro estava gratuito lá na Amazon. E aí eu li, gostei bastante, fui atrás dos outros, sem saber quantos tinham. Então descobri que são mais de 40 e que o autor não para de publicar livros todos os anos dessa sequência. Então eu gostei bastante. Esse é o 16º livro dessa série. E eu continuei lendo, é bem gostosinho e são livros rápidos de ler. Uma coisa que eu achei que não precisaria tanto é que ele faz muita menção sobre coisas que aconteceram antes. Para caso a pessoa ache que não lembre, é bom. Se você está lendo e fala de um personagem e você não lembra quem é, ele dá um breve resuminho ali, encaixado no meio da história, de quem é aquele personagem ou de algum fato importante que aconteceu nos últimos livros. E aí ajuda, mas ocupa ali um espaço do livro que já são curtos, que poderia estar falando de outra coisa. Então, ao longo aí dessa série, a Jessie passa por diversas situações, não só nas investigações de assassinos em série que estão ali matando outras pessoas, mas também buscando ali a morte dela. Tem até uma relação, nos primeiros livros, uma coisa bem pessoal com a vida dela da infância. Então, o primeiro assassino em série que ela tá ali trabalhando, investigando, ele tem uma relação com algo que aconteceu na infância dela. Ela tem um passado traumático também com o pai. E aí, se você gosta desse tipo de livro, é uma série que vale a pena. O segundo livro que eu li em janeiro foi Memento Mori, da Berta Machado. Ela está escrevendo o segundo livro, que eu estou esperando ansiosamente. Nesse livro, também foi super rápido de ler, porque a linguagem é simples, mas é interessante, e aí a leitura flui muito rápido. Nesse livro, a gente acompanha a Tatiana, que acabou de se formar na academia de polícia, e aí ela começa ali a trabalhar, tem o seu primeiro caso, ela começa também a se envolver de forma mais pessoal com a investigação, leva trabalho para casa, mas o que eu achei interessante também nesse livro é a autora consegue te prender até nos detalhes mais banais, assim, é, quando a personagem tá em casa, tem que fazer alguma tarefa básica, tipo colocar roupa para lavar, e achei legal que em tudo ela te prende, assim, e você lê bem rapidinho, achei muito bom. E aí ele deixa um final que você já vê que é um gatilho, assim, para que a história continue num próximo livro. Então, assim que eu terminei de ler, já fui atrás da autora para saber se ia ter mesmo continuação, e ela garantiu que vai ter. Então, estou esperando. O terceiro livro que eu li em janeiro foi Que Falta Você Me Faz. Eu vi a série primeiro na Netflix, é do Harlan Coben, não sei se é assim que pronuncia, se estiver errado, me corrijam. É, E eu gostei muito tanto da série quanto do livro. Achei que o livro tá bem. A série, na verdade, tá bem. Faz jus mesmo aos acontecimentos do livro. Mas no livro tem até mais emoção, mais detalhes, né? Como sempre.
Ali a pessoa, a personagem principal, ela, a Cat, ela é, descobre ali que alguém que ela achou que, quer dizer, que tinha sumido da vida dela, alguém que ela pode reencontrar de novo, que era um amor da vida dela, e aí durante toda a investigação, ela também corre atrás disso, e no final eu achei bem surpreendente, assim, achei bem legal as reviravoltas ali que tem no final do livro, e se você assistir a série antes, eu acho que até ajuda, para mim, pelo menos, ajuda a visualmente eu criar uma imagem de cada personagem e a leitura se torna mais rápida. Então, quarto livro. Quarto livro foi da Anne. Esse livro, até o terceiro, esse é o quarto, se eu não me engano, o quarto livro da série. É, até o terceiro eu achei bem, se eu não me engano, parecido com a série da Netflix. Não sei se foi até o terceiro ou até o segundo, que foi igual. Os episódios se basearam no primeiro e no segundo livro. Não tenho certeza se o terceiro foi, mas até o terceiro eu achei mais gostosinho de ler e que a leitura fluiu mais rápido. Nesse, eu comecei lendo mesmo e terminei com um audiobook para eu conseguir terminar, porque eu achei meio chato, assim, que toda a comunicação, e praticamente o livro são cartas, né, da Anne pro Gilbert, contando os acontecimentos da vida dela ali, que está longe dele. Eu achei meio maçante, assim, de acompanhar todos esses acontecimentos através das cartas, porque a gente não sabe as respostas. Talvez tivesse ali as respostas do Gilbert para ela, não sei, ou que não tivesse algo mais interessante. Eu não achei tão legal. Parece que ela está sempre parada, sentada, escrevendo cartas. Então, não achei muito legal. Então, não sei se eu vou continuar os outros da série, talvez sim, para terminar, mas vamos ver. Um outro que eu li, na verdade, através de audiobook também, é Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, que é o primeiro livro do Sherlock Holmes. Eu não sabia que esse era o primeiro, eu já tinha lido um outro dele, mas eu achei bem legal esse daqui. É, nesse livro, conta ali o início do Watson, como que eles se conheceram, passaram a dividir um apartamento, né? E aí as primeiras aventuras, as primeiras histórias, e ele mostra muito assim como o Dr. Watson fica impressionado com, com toda ali a astúcia do Sherlock Holmes, tudo que ele presta atenção ali, ele consegue desvendar os mistérios e tudo mais, e ele fica muito de queixo caído pelo Sherlock, mas é bem legal de acompanhar, como todos os outros dele, todas as aventuras, e principalmente a gente tenta descobrir, assim, ao longo da leitura, alguma coisa, mas só o Sherlock consegue desvendar os mistérios no final de cada história. Um outro que eu li ainda no mês de janeiro foi Uma Porção de Centeio, da Agatha Christie. Foi em audiobook também. Aí eu não sei se por conta disso, em audiobook, e eu trabalho fazendo ilustrações e estava lá ilustrando e sempre lendo um trecho, ouvindo um trecho desse livro. E aí eu me perdi. É muito detalhe. Eu acho que a Agatha Christie não é para você ouvir fazendo outra coisa. Daria para ouvir mais concentrada no que você está escutando e ou lendo, para você não perder nenhum detalhe, porque são muitas reviravoltas, são muitos mistérios e pistas e coisas sobre o crime que aconteceu ali. Então, eu pretendo ler mesmo de novo esse livro para eu entender melhor, porque eu me senti perdida e no final não entendi direito o que aconteceu, mas a culpa foi minha. Não dei o foco necessário para leitura, né? Usando assim o audiobook, lendo através de audiobook, escutando a história, eu acho que tinha que ser com mais atenção. E o último livro que eu li em janeiro foi Bento, do André Bianco. Eu já conhecia as literaturas do André Bianco, já tinha lido algumas coisas dele, algumas muitas.
e acho bem legal. Um ou outro que eu não gostei, mas esse aqui foi muito bom. Ele é o primeiro de uma trilogia do Vampiro Rei, a saga do Vampiro Rei. E aí esse é o primeiro, Bento, onde a gente acompanha ali a história depois. Ele fala da Noite Maldita, que seria assim, as pessoas elas dormem, não necessariamente acordam rápido, às vezes passam anos e anos e anos, e quando acordam, elas podem acordar ou vampiros ou bentos. E os bentos são assim, eles quando se aproximam de vampiros, eles sentem o cheiro e se transformam e conseguem matar com facilidade, utilizando espada, eles vestem uma armadura. Assim que o bento acorda, um novo bento acorda, ali a comunidade já está tudo preparado, eles têm. Isso ao longo dos anos, né, eles foram construindo, mas não conta esses detalhes antes nesse livro. Já mostra um Bento acordando e aí eles vestem com armadura, tem todo um tratamento especial, e aí tem uma profecia, assim, no livro, que diz que quando juntar 30 bentos, né, teoricamente 30 vivos, porque não conseguiam. Acontecia de em alguma emboscada ali de vampiros algum bento morrer, mas quando juntasse 30, eles aconteceria ali alguns milagres, eles não sabem o que é, então eles estão em busca de juntar 30 bentos. E aí quando esse bento Lucas acorda, ele é o 30º ali. E aí tem outros em outras cidades e vem aquela busca por juntar todos os 30 num mesmo lugar para ver o que que vai acontecer. E aí esse livro, ele tem uma história bem fechada, ele termina, quem quiser só ler o primeiro, só ler esse, dá para ler tranquilamente, termina ali de um jeito que tudo bem, dá para você só ler um, mas tem a trilogia toda, fecha a história e é bem legal de acompanhar, tem bastante aventura, mistério, essa questão de estar em busca ali da profecia, de acontecer esses milagres. Uma das coisas que passaram a não acontecer ali ao longo. Depois dessa noite maldita, né? Quando o pessoal acorda ou vampiro ou bento, é que as mulheres não engravidam mais, ninguém mais fica doente, tem algumas coisas. E aí, com base, né, nessa união dos 30 bentos, algumas dessas coisas mudam, outras são novidade. E aí eu achei excelente, 5 estrelas, muito bom esse livro. Então, essas foram as leituras de janeiro, e aí eu vou fazer um vídeo a cada um dos meses, contando um pouquinho de cada um dos livros do mês e dando uma pequena opinião, assim, sobre cada um. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o seu like, um comentário aí, quantas foram as suas leituras do mês de janeiro, se esse ano você está lendo mais do que no ano passado. Se inscreve no canal. Se você for comprar algum livro ou qualquer produto na Amazon e você clicar primeiro no meu link que eu deixo aqui na descrição, você ajuda já o canal a crescer. Então é isso. Bora pro próximo vídeo.